Oi, eu sou a Lila, head de marca aqui da ASUS, e hoje a gente vai ter mais um papo sobre infância segura. Hoje a convidada é a Isa, psicopedagoga e especialista na relação adulto-criança. Isa, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Lila. Feliz de estar aqui. Que bom. Pra gente começar, vamos do começo, né? Começar do começo. Me conta um pouco como é que foi esse processo e como é que você se tornou especialista nessa relação adulto-criança, como é que foi essa sua busca por entender a perspectiva da criança, que eu acho que esse é um bom resumo, né, do que você aborda e trabalha. Sim, Lila. Na verdade, foi algo que eu entendo que eu não escolhi, eu fui escolhida. Sabe quando é uma coisa meio que a vida tem para você e você nem sabe disso, e no fim, aquela coisa mais difícil e mais desafiadora da sua vida se torna seu grande chamado, sua grande missão? Porque foi isso, eu era, na verdade, já trabalhava com treinamentos, com palestras, mas não sobre a relação adulto-criança, nada com a criança propriamente dito, né? E estava no mercado, numa multinacional, trabalhando, feliz, com carreira, né, acontecendo, no auge dos meus 26 anos, né? Fiquei grávida com 26, tive o filho com 27. E me descobri grávida, o que me impediu, então, de seguir num projeto internacional que estava envolvida. Fiquei abaladíssima no começo, né? Porque aquela fome de fazer acontecer, conquistar, ganhar o mundo, de repente, não mais. Não, mas tudo bem, mais um projeto na vida, né? Assim como dei conta de todos os outros, esse aqui vai nascer, 4 meses de licença, 1 de férias, faço adaptação numa escolinha e volto, né, pra carreira, né? É interessante pensar que hoje a consciência me vem, né? Hoje sei que eu construí muito a minha identidade como profissional, né? Então, a hora que isso foi um pouco ameaçado de uma certa maneira, me deu muito desespero. Eu não sabia ser eu sem trabalhar, né? Gente, me identifiquei um pouco. Aham! Pegou aí. Vou falar isso na terapia. E aí, o plano foi por água abaixo, porque o menino nasceu e chorou. Dizem que todos choram, né? Mas o meu chorou por 3 anos sem parar. E foi bem desafiador. Por isso que eu falo que eu fui escolhida, sabe? Porque, assim, as pessoas diziam, são só os 3 primeiros meses, depois fica tudo bem, né? Aí, com 3 meses, o menino ainda chorava dia, noite, madrugada, sem parar, assim, sabe? Aí tinha gente que começaram a falar assim, não, tem uns que vão até os 6. Até os 18. Deus, né? Ai, meu Deus, né? Aí, realmente, com 6 meses ele continuava chorando, assim, eu já estava num grau de... Eu já tinha pedido demissão por telefone, porque não tinha jeito de seguir, e eu já estava chorando junto com ele, assim. Eu realmente me senti impotente, incapaz, insuficiente, assim. Eu tive certeza que eu não sabia dar conta de uma criança. E nessa busca, um universo inteiro se abriu e eu descobri que tudo aquilo que eu acreditava ser educação, na verdade, era adestramento. E que então eu tinha tudo para aprender sobre educar uma criança, sobre criar um filho, sobre a infância, sobre a perspectiva da criança, como você bem colocou na introdução, né? Muitas coisas a gente faz com a melhor das intenções, mas se a gente parar para olhar na perspectiva da criança, é horrível o que a gente está propondo, né? Então, foi isso. Aí, desse mergulho, foi avassalador, né? E eu comecei a compartilhar primeiramente como mãe mesmo. Mas, no fim, acabei me tornando essa pessoa que foi compartilhando coisas que fazia sentido também para outras mães, para outras pessoas. Já trabalhava com palestra e treinamento, comecei a ter demanda nesse lado. Eu falei, opa, peraí, então preciso estudar, né? Estudar de verdade, que até então era um estudo meu, né? Assim, autodidata e quase que intuitivamente, leitura, né? Muita leitura, mas uma busca pessoal, né? Sim. Eu não era pedagoga e psicopedagoga que hoje sou, porque foi através disso, né? A hora que eu comecei a ter essa busca das outras pessoas pelo que eu tinha para dizer, eu falei, peraí, mas também eu preciso estudar para falar sobre isso com propriedade, Sim. né? Se eu vou levar isso assim de uma maneira formal, né? E aí que vieram essas buscas, né, de formalizar como pedagoga, psicopedagoga, depois fiz algumas especializações, enfim, ainda deve seguir aí, Nossa, né? demais. Vieram os livros, né? Tem o Criança Sem Limites, o Temperamento Sem Limites, né? Que a partir também desse compartilhar foram surgindo. E, enfim, deve vir mais também, né? E a gente
realmente mudou, deu uma guinada na carreira, na vida, né? E aí eu fui buscar mesmo esse conhecimento sobre a relação adulto-criança. Então, assim, como que a gente pode ter, né, efetividade nesse encontro? Como podemos ter efetividade nesse encontro, né? Então, me conta um Sim. pouco, assim, de como que tá sendo essa jornada aí de anos. Quais são as principais descobertas e pontos de vista, assim, que você acha que é super importante dessa relação? Ai, gente, tem muita coisa especial, né? Muita. A primeira delas é que a gente entra na maternidade ou na relação com uma criança, seja ela como professor, madrasta, padrasto, vó, né? Tio, tia, madrinha, padrinho. A gente entra na relação com a criança achando que vai ensinar. Esse é o primeiro aprendizado. Sim. A gente tem muito que aprender, né? Até pode ser que a gente ensine, sim, alguma coisa também. Mas se a gente tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, a gente às vezes aprende mais do que ensina. Até porque, quando você vai aprender respiração, vamos, gente, respirar para a gente evitar o estresse, para a gente estar presente, para a gente se acalmar. Eles falam assim, respira igual a criança. Aqui, ó, no ventre. A barriga enche, solta. Não é essa Sim. da ansiedade aqui em cima, né? Então, a gente precisa voltar como a criança sabe respirar, né? Quando a gente vai aprender um idioma, eles falam assim, gente, tem um jeito que é muito legal de aprender o idioma, que é tipo, igual a criança, imita o som. Não fica procurando a letra, não fica procurando a gramática, não fica... Como que a criança aprende a falar? Ela imita o som, ela vai associando os sons aos objetos, ela vai aprendendo o idioma. A criança sabe aprender. Então, a criança sabe um tanto de coisa porque ela está muito mais conectada com a essência humana, né? Sim. Então, as crianças têm muito a nos ensinar. Muito. É uma reconexão com a gente mesmo. Quando a gente aprende com a criança, assim, E é curioso porque você trazer esse ponto de vista que a criança é o mais próximo do ser humano e muitas vezes a sociedade, as pessoas não incluem as crianças como pessoas, né? Como um ser humano, né? Essa coisa de não ser bem-vindo em alguns espaços, de não ser acolhido, não ser visto, não ser respeitado. Acontece bastante também como se não tivesse opinião ou não tivesse que querer, né, as coisas, assim. Então, é conflitante, porque, sim, elas são, né, a parte mais viva ali do nosso lado mais humano, mas, ao mesmo tempo, não são vistas como pessoas, assim. Como é que você enxerga o lugar dessa criança hoje na sociedade, no Brasil, né? Porque também cada país tem uma realidade, mas, assim, como que você enxerga hoje esse lugar da criança na nossa sociedade? Teve um tempo que a gente ouvia mesmo, e talvez até falasse, né? Você não tem que querer nada, você é criança, né? Teve um tempo que isso era comum, Sim. Né? Agora, eu vejo que já existe um avanço lento e ainda fechado numa bolha, né? Porque se você pensar no Brasil inteiro, Sim. a gente ainda está vivendo muitas... Eu diria, talvez a maioria ainda escute. Você não tem que querer nada, você é criança. Sai daqui, isso é conversa de adulto, né? Então, assim, você não tem vez, você não tem voz, você é criança. Você é por isso menos, né? E, por outro lado, dentro desta bolha, no afã de dar vez e voz, alguns de nós perderam a mão no equilíbrio e inverteram papéis de tal forma que, em algumas famílias, bastante das que me procuram, a criança assumiu um lugar de macrodecisões, de decisões que não cabem a ela, que é injusto, inclusive, deixar para ela, porque ela não tem maturidade suficiente para tomar aquela decisão, né? Então, as linhas são tênues, né? E a gente precisa ir evoluindo com cuidado. Um problema que eu acho que acontece é que quando a gente vê um novo paradigma, como esse, de dar vez e voz para a criança, né? Entendendo isso, que ela precisa ter espaço, gente, ela é a nossa parte mais humana, mais linda, mais essência, mais potência, meu Deus, né? Mas aí, no afã de fazer isso, somado à nossa mente dualista, que é ou eu não dou vez e voz, ou eu dou toda vez e voz, eu não encontro nunca o equilíbrio. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio passa por
ter, sim, alguns momentos que é papo de adulto e que a gente pode... Imagine se aqui a gente falasse assim, não, gente, todos os lugares têm que ter o espaço da criança. Então, todo mundo pode trazer seus filhos. Como é que a gente ia gravar essa conversa? Sim. Né? Talvez não fosse possível, talvez não fosse nesse formato, talvez fosse possível e melhor, não sei. Mas, pra gente pensar, talvez a gente queira, alguns momentos, ter um papo assim, né? Uhum. Que nem quem tá perto de adulto pode falar, imagina... as crianças aqui brincando e naturalmente fazendo seus, né, barulhos. Então, talvez a gente tenha que ter também esse espaço, mas a gente pode repensar, será que é só essa possibilidade? Né? Será que tem outras formas? Então, aí a gente vê algumas coisas muito bonitas, né? Uma mãe que, por algum momento, precisa levar um bebê para a sala de aula, numa faculdade, numa coisa, e um professor acolhendo, daí isso viraliza, porque é lindo. E não devia ser novidade, devia ser assim... Cara, hoje eu precisei trazer, né? Eu tenho filho, eu sou mãe, tamo junto, né? E aí, todos acolhem essa criança, porque todos veem nela a conexão com a nossa essência, com a nossa humanidade. Então, agora a gente tem um mundo que muita gente tem coragem de dizer e encher a boca para falar que não gosta de criança. Eu fico pensando, calma, pera. Pera. Não é? A gente tem a criança que a gente foi dentro de nós, né? Para sempre, não tem como. A nossa criança interior, muito falada aí, né? Nas terapias e tal. Então, se você fala, eu não gosto de criança, eu não gosto de você, de uma boa parte de você. Né? Até porque, emocionalmente, a gente fica estagnado naquilo que não foi resolvido. Então, às vezes, você vê um adulto se relacionando com outro, né? E que você vê que são duas crianças de 5 anos. Fala, é sério isso? Às vezes no ambiente profissional, não estou falando só em casa, não, né? Então, eu não gosto de criança, você é muito imaturo, você está falando de você já, porque falar isso já mostra um grau de imaturidade muito grande, pelo menos nesse aspecto, né? Isso diz muito também sobre a infância que você teve, sobre a criança que você foi. Por que você não gosta de criança? Como foi tratada a sua criança? Sim, muito interessante, Não é? muito. E isso que você trouxe da conversa de adulto, da perspectiva de alguns lugares que realmente é até melhor que a criança não esteja, né? Tem uma questão, né? A gente da ASUS trabalha com temas, assim, que são delicados, né? Morte, doenças graves, uma invalidez. Nosso universo, ele é um universo que precisa ser dito, conversado, mas passa por situações bem delicadas, de perda, enfim. E a gente sempre conversa bastante e se pergunta em que momento abordar e como abordar esses temas com crianças, Sim. né? Com adolescentes, crianças, porque em algum momento eles podem também ser influenciados, impactados por alguma perda, alguma doença, né? Então, assim, como é que a gente introduz na perspectiva da criança um assunto que é tão de adulto, ou que pelo menos é mais de adulto, e tem um pouco dessa delicadeza ali. Eu acho que é um grande aprendizado que a gente pode ter, é entender quais são essas frentes, essas abordagens, essas possibilidades de introdução de assuntos um pouco mais da perspectiva de adulto, mas dentro da perspectiva da criança. É tão louco, né, a gente achar que morte é um assunto só de adultos, não é? Porque, na verdade, a morte é uma parte da vida. E dependendo das crenças que a gente tem, pode não ser o fim, né? O final, né? Enfim. E a dificuldade do adulto de falar sobre morte é a mesma dificuldade que ele tem de lidar com a morte. Se o adulto percebe que é difícil para ele falar sobre morte, é um convite da vida para ele olhar para isso, né? Porque para eu conseguir falar adequadamente com a criança sobre morte, primeiro eu preciso resolver a morte dentro de mim. O que ela significa para mim? Como eu lido com isso? Que traumas eu trago sobre isso? Que histórico eu vivi sobre isso? Né? Quando eu preciso falar disso com a criança, eu gosto muito do uso das histórias, das metáforas. Né? Eu sei de um caso muito bonito que uma criança perdeu um amiguinho de escola, aos 6 anos. E por isso que eu falo, morte não é um assunto de adultos. Obviamente, né, pelo ciclo natural da vida, ela acontece mais, esperamos, né, não sei os números, com os adultos. Mas ela também pode acontecer com as crianças, né? E quando o pai foi dar a notícia para o filho,
né? Ele ficou se perguntando como que eu vou entregar isso, né? Como que eu vou falar isso de uma maneira que seja mais fácil, né, dele assimilar. E veja que, de novo, é a busca do equilíbrio. A gente não quer que a criança não sinta. Porque não sentir não é normal. Não é o adequado. Poxa, morreu alguém que você gostava. Claro que você vai sentir. Claro que você vai enlutar-se. Claro que você vai sofrer, ter tristeza. O ponto que eu trago aqui é: qual a medida deste sentir que é saudável e como conseguir continuar a vida depois desse sentir saudável, né? Veja que é um grau importante de inteligência emocional, né? É tão interessante a gente buscar isso para a nossa vida. A gente busca a inteligência cognitiva, né? Uhum. Buscar também a inteligência emocional. E ele disse para a criança: filho, você sabe como que a borboleta chega ao estágio de borboleta? E o menininho, 6 anos, né? Primeiro é lagarta? Primeiro ela é lagarta, não é isso? Ele retomou, então, as fases da vida da borboleta, né? Primeiro ela é lagarta. Quando ela é lagarta, ela pode voar? Não. Ela pode ir aonde ela quiser com velocidade? Não. Ela é presa num corpo de lagarta, não é? É. E depois ela se fecha no casulo e se transforma. Morre a lagarta, nasce a borboleta. Muda de forma. Uma forma mais livre. Uma forma que não tem mais a prisão de um corpo que não voa, agora tem asas. Você sabe que com a gente também acontece isso? Às vezes a gente não fica mais preso nesse corpo físico e então ganha liberdade. Eu preciso te contar que isso aconteceu com alguém que você ama. Mas para ele contar uma história dessa, ele tem que ter este paradigma. Sim. Ele tem que acreditar, né? Agora, qual paradigma que a gente tem sobre a morte? Só perda, só dor, só luto, né? Enfim, essa é a parte que eu posso ajudar. Depois a parte realmente que fica física, né? Eu acho que é a parte que a ASUS pode ajudar. A gente pode, até porque Não é? muito se fala sobre esse suporte emocional, né, psicológico, que as crianças precisam nesse momento, mas pouco se fala que para isso precisa de recursos financeiros. Porque senão é só a romantização, Exato. né? Nossa, que lindo, né? Se libertou do corpo físico. Tá, e Sim. quem vai pagar as contas da É criança que isso, ficou, da família que ficou, né? Então, eu acho que é, de novo, o equilíbrio. É a combinação, né, das duas coisas. É lindo. Sim, é lindo. Não, e você contando um pouco dessa situação, né, dessa história, também pensei muito aqui que a pandemia, infelizmente, deve ter aproximado, né, esse assunto também, óbvio, de todos nós, não só das crianças, mas também das crianças, assim. Eu não sei se isso foi uma coisa que você percebeu na sua vivência, no seu trabalho, mas, por exemplo, uma situação pessoal, o meu sobrinho, ele tem 6 anos, vai completar 6 anos também. E na pandemia, ele passou, sei lá, dos 3 aos 6 na pandemia, né? 3 aos 5. Então, foi uma fase muito de descoberta e de associações, assim. Então, na pandemia, ele descobriu que criança podia morrer. E ele descobriu, eu acho que ouvindo jornal, alguma coisa assim. Quando ele se tocou, ele falou: mãe, criança pode morrer? Né? Perguntou pra minha irmã, assim, porque Era algo que não estava era no algo radar que ele dele, falava né? assim, cara, só velhinhos, né? Só velhinhos. E isso aproximou. Sim, filho, pode, né? Isso, infelizmente ou felizmente, é a realidade. No sentido de... Infelizmente que ele teve que processar essa situação que crianças morrem, mas felizmente que ele processou, né? Felizmente que ele começou a criar a ideia dele de realidade, assim mesmo. Então, eu imagino que a pandemia e todos esses assuntos que são relacionados a cuidado, à saúde, à morte, também deve ter, de alguma forma, ou acelerado, ou influenciado o medo,
a preocupação, as dúvidas das crianças sobre esse assunto, né? Sim, sim. E sim, a pandemia escancarou, né, essas questões de saúde, de morte, de perigo, né? E a mediação do adulto junto para conseguir processar, como você contou que foi feito com ele, é maravilhoso, é necessário, né? E é muito potente quando isso acontece. A gente não tem que privar a criança de nenhum assunto. O que a gente precisa é adequar como e quanto falar com ela. A partir da faixa etária, a partir do momento que ela está vivendo, a partir do conhecimento que ela já tem sobre isso, né? E é muito interessante também que quando a criança descobre a morte, se ela descobre com velhinhos, ela às vezes faz a gente passar umas saias justas, ou umas fraldas justas, dependendo da idade da criança. Que ela vê um velhinho e fala, lá mãe, tá velhinho, vai morrer. É muito comum isso acontecer. Né? Porque você já é velha? Ah, então você vai morrer, né? As crianças falam isso, porque elas fazem uma conexão direta, né? De velhice, proximidade com a morte. Que não deixa de ser verdadeira, mas elas vão muito, né, diretas e sem filtro, né? E às vezes nos fazem passar algumas situações desconcertantes, né? E depois elas vão entendendo que nem todo velhinho vai morrer tão logo, né? Enfim, que não é só velhinho que morre, né? E aí elas vão encontrando outras possibilidades. Quando elas descobrem que não é só velho que morre, elas choram de verdade, porque elas ficam com medo de perder o pai e a mãe. E isso, assim, não é que todas passam necessariamente, mas é comum, né? Já presenciei várias situações dessas, né? Então a criança em desespero, ela passa dias processando isso. Eu posso ficar sem meu pai e minha mãe. Por quê? Porque a criança, ela tem consciência da própria vulnerabilidade. Ela sabe que não vive bem sem o adulto. Talvez não viva sem o adulto, né? Ela sabe que precisa do adulto. Então, quando ela percebe que existe essa possibilidade, ela teme. Pela própria vida, na verdade, né? Então, ocorre esse choro, E aí os adultos também, às vezes, não sabem como lidar com isso. Não falam, não, mamãe não vai morrer, não. E não sabe, né, gente? Quem sabe quando que vai? Eu não sei, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com falar a verdade, né? Mas também tranquilizar a criança. Olha, o natural é que a mamãe demore muito ainda para morrer, né? O natural é que você já esteja adulto quando a mamãe for morrer, né? Você já vai saber fazer todas as coisas, já vai ter ficado muito tempo com a mamãe. É o natural. Eu estou dizendo que não existe a possibilidade? Não. E a criança capta isso, né? Então, eu não preciso escancarar. Vou te falar a verdade, meu filho. A mamãe amanhã pode não estar aqui. Não preciso, né? Mas é bom deixar a coisa verdadeira, né? E aí a criança vai sabendo. Veja que é nas pequenas coisas. Eu lembro de uma vez que o meu filho ficou me esperando para buscar um tempo a mais no basquete que ele estava. Não era pequeno, tá? Já devia ter seus 9, 10. E eu realmente não consegui chegar. Ele não tem celular, não usa muito celular, a gente tenta fugir um pouco disso. E ele ficou sem aviso. E quando eu cheguei, ele estava muito aflito, muito aflito. Ele falou, eu pensei que você tinha sofrido um acidente, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa com você. E aí eu falei, tá, e se fosse o caso? E se eu tivesse sofrido um acidente, se tivesse acontecido alguma coisa comigo? Aí ele ficou mais desesperado ainda. Eu falei, amor, deixa eu te contar uma coisa. Quem são suas pessoas além da mamãe? Então você tem papai, graças a Deus você tem vovó, você tem vovô, né? Você tem tio, você tem os amigos, porque nós moramos em uma cidade que não temos parentes, né? Aí falei das pessoas que são amigas próximas na cidade. Falei, então assim, graças a Deus que tá tudo bem, não aconteceu nada com a mamãe, mas se acontecer, você não vai ficar sozinho. Você tem pessoas por você. Sabe? Parece óbvio, mas não é. Então, também quando a gente lida com as crianças, um aprendizado muito bonito é a gente lembrar que não é óbvio. Não é óbvio. A gente explicar para a criança, né? Se acontecer, como vai ser? Quem eu tenho por mim? Né? A quem eu recorro? Quem são as minhas outras pessoas de referência? Quem vai cuidar de mim?
Sim. Resumindo, é isso, né? Não, muito interessante. Que são essas ferramentas. A gente dá para as crianças ferramentas de suporte, né? Emocional, desde já. Né? O que você deu para ele ali foi... Você convidou ele a pensar que ele tem ferramentas ali, né? Uma rede de apoio a outras pessoas. E a gente coloca o seguro como uma dessas ferramentas, assim, né? Num lugar mais prático, né? Num lugar ali mais realmente... Tangível, palpável, mundo físico e concreto, né, Lila? A gente tem que lidar com isso, né? Total. Então, assim, a gente coloca o seguro nesse lugar de... Além da rede de apoio, do afeto que ele vai receber das outras pessoas que ele tem aqui uma ferramenta tangível que vai poder suportá-lo. Inclusive, essas pessoas que provavelmente vão acionar o seguro, né? E mediar. Mediar, e sim. O que ele tiver de direito. Não, ele vai ser o tutor, né, legal ali. Então, Exato. Porque uma criança, uma pessoa menor de idade não tem acesso a um seguro ou uma herança ou qualquer bem que os pais ou que algum responsável, algum provedor financeiro deixe para ele, não vai ser ele que vai administrar, né? Então, eu tenho essa rede de apoio e de responsáveis, assim. Mas a gente acha interessante essa perspectiva de ferramenta, que quais são, né? O seguro é um deles, assim, mas quais são as ferramentas mais tangíveis, intangíveis, mas assim, qual é o suporte que uma criança que passa por uma perda pode ter? Para junto do seguro, a gente conseguir, até como empresa mesmo, a gente tem esse interesse de falar assim, olha, você contratou um seguro de vida aqui, colocou seus filhos como beneficiários, ótimo, né? Que bom, o futuro deles tá resguardado. Mas você também pode, por exemplo, né, a gente incentivar também outros tipos de ferramenta ali para suportar mesmo esse momento. Então, assim, na sua opinião, quais são, assim, os pilares importantes, fundamentais para uma criança ter ali ao seu redor quando sofre uma perda? Que pergunta bonita, né? A gente podia escrever um livro, A Pedagogia do Morrer, né? Ou Podemos, aprender super a morrer, aberta. né? É lindo isso, é lindo porque a gente estuda, né? Para tanta coisa e de repente, para isso não. Eu acho que primeiro de tudo, a gente parte do mundo físico mesmo, né? Como é que faz quando morre? Quanto custa morrer? É caro morrer, né? Então, eu acho que a gente partiria nesse livro, essa cartilha do morrer, né? Vamos morrer bem, né? A gente faria isso mesmo, assim, coisas práticas. O que acontece? Não raro a gente escuta relatos de pessoas serem pegas de surpresa por uma morte próxima e elas terem, então, que lidar com aquilo e serem completamente ignorantes sobre isso, sobre como lidar, quais são os procedimentos. Confesso que eu sou um pouco, porque tenho a sorte de ter tido poucas perdas próximas. Não fui eu que tive que lidar diretamente com elas, né? Então, como é que faz para morrer? Como é que faz para lidar com a morte de alguém próximo? Quais são os procedimentos? O que é necessário? Saber, né? Você já evita um tanto de estresse. Você já está em luto e ainda tem que estressar. Veja, você já está num estresse profundo do luto, né? Você pouparia, né, muito essa pessoa de um estresse desnecessário com essas informações já sabidas. Esse é o primeiro ponto. Depois eu acho que seria muito importante, pensando em crianças, né? Esse bate-papo que eu tive com meu filho, né? Que quem são as outras pessoas da sua vida? Né? Quem são os seus outros apoios? E às vezes a gente pode ver que a gente está muito só também, sabe? A gente, quando se pega sem rede de apoio, eu me mudei de estado várias vezes, né? Eu sou do Paraná, moro em São Paulo, morei no Espírito Santo, então cada vez que a gente fazia uma grande mudança, eu também estava de novo completamente sem rede de apoio, né? E em alguns deles, alguns foi mais fácil, foram mais acolhedores, em outros não tinham esse perfil. Em algumas cidades, não vou nem falar estados, né? Porque muda de cidade para cidade. E algumas cidades não tinham esse perfil. E eu fui ativamente buscar amigas. Tipo, tô esperando meu menino na porta da escola, a outra tá do lado. Então... Quer ser minha amiga? Quer ser minha amiga? Assim mesmo, sabe? Então, veja que quando a gente pensa em educar a criança, a gente vai vendo os gaps que a gente tem na nossa própria vida. Na escolha do nosso modelo de vida,
né? Então, para aprender a morrer, a gente tem que primeiro aprender a viver, né? Ó. Ficou bom? Ó. Vamos colocar essa frase no livro. Bom destaque aí, Leon, né? Esse é um ponto. Então, procedimentos práticos, né? De realmente o que faz quando alguém morre, ou quando, né? O que precisa para lidar ali com a morte, quem são as pessoas da nossa vida, dos nossos vínculos, as nossas referências. Depois, qual é o meu paradigma de morte? Acho que nós começamos falando um pouco mais sobre isso, não vou nem me estender para não me repetir, mas o que eu penso, como eu lido com a morte, né? Como conseguir uma visão positiva sobre a morte? O que eu preciso fazer para ver a morte de uma maneira, pelo menos, natural? Porque se positiva, né? For muito. Isso, né? Pode ser. Talvez eu precise passar primeiro por esse processo de, pelo menos, encarar como natural. Realista, né? Uma visão realista. Certa, né? Segura. Né? E, finalmente, eu diria, né? E aí, à medida que os anos vão passando, eu não preciso fazer isso tudo com a criança com 3 anos, não é? Eu posso ir aproveitando, inclusive, os convites da vida, como esse do meu filho, como esse do amiguinho de 6 anos. A vida vai convidando. O animal de estimação, às vezes morre sempre antes da gente, geralmente, né? Então, a gente pode ir aproveitando esses convites da vida para ir acrescentando alguma camada de saber, de conhecer, de entender a mais, e não necessariamente nessa ordem também. Não precisa ser nessa ordem. Mas, por último, eu diria essa relação com a espiritualidade, o desenvolver da espiritualidade, que não necessariamente se liga à religião, não é? Somos corpo, somos alma, emoção, mente, e somos também espírito. Ou não? Sim. Não sei, né? Não, convidar Mas a criança... aí... Talvez convidar a criança, claro, a partir de uma certa idade, a pensar e a criar qual é a espiritualidade dela também, né? Porque a gente acredito eu, que passe apresente a nossa ideia, mas a criança também vai criando a dela, né? Sem através dúvida. de várias referências de outras pessoas, de outras relações. Então, essa abertura a questão espiritual, ou a inteligência emocional, ou enfim, como encarar a vida, né? A visão de mundo pode ser incentivada, sim, né? Desde criança, eu acredito. E a gente fala, né, em QI, coeficiente intelectual, QE, coeficiente emocional, e já tem no inglês o QS, quociente spiritual, né? Da inteligência espiritual. Né? Então, a gente está falando de alguma coisa aqui que é científica. Nós não estamos entrando em lugares que é muito válido, né, nessa conversa, é perceber que a gente pode chegar até no que propõe. Tem um livro bonito da Ana Cláudia Abrantes, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? E ela propõe que todos tenham um plano de morte. Como é que eu quero morrer? Se eu tiver que ficar ligada nos aparelhos, o que eu quero que seja feito? Qual é? E eu posso mudar esse plano de morte a qualquer momento, porque às vezes eu tenho um plano de morte agora, que eu penso que eu estou longe dela. Na hora que eu estiver perto, talvez eu fale, mudei de ideia, não quero mais aquilo não, peraí. E tudo bem, né? Então, a gente realmente poder pensar sobre coisas, né, que podem acontecer com qualquer um. Sim. Né? Eu acho que esse papo passa muito por consciência, né? Sem dúvida. É uma palavra importante nesse cenário. Consciência, assim, e consciência de um país passa pela cultura, né? A gente olha muito para países de mais desenvolvidos, principalmente no mercado de seguros, onde as pessoas já têm a consciência. Já é cultural fazer um seguro, né? Já tem ali uma questão que no Brasil ainda não é. Mais longe. Estamos um pouco mais longe. A cultura de um país passa pela consciência das pessoas que estão, né? Então, tudo que você trouxe hoje aqui para a mesa passa um pouco sobre isso, né? Ter a consciência do que a morte é para você, porque isso vai influenciar como que você fala para sua criança, né? Ter consciência de se preparar para morrer, ter consciência de trazer, de saber que a perspectiva da criança é outra, não é a perspectiva do adulto, né? Então, essa trajetória que você dividiu com a gente hoje aqui, eu acho que passa muito por isso, de estar aberto ao conhecimento, ao novo, aos convites da vida, né? E passa muito pela consciência de todos esses assuntos. Então, muito legal. Muito obrigada, Isa, pelo seu tempo e pelo dividir seu conhecimento, suas histórias com a gente. Que bom, Lila. Eu acho que, assim,
A gente precisa, já que você falou em consciência, a gente precisa se conscientizar que o desenvolvimento da nossa criança, em qualquer aspecto da vida, né, ou da morte, ele está limitado à nossa ignorância. Já parou para pensar nisso? Que coisa triste. Nunca tinha parado para pensar desse jeito. O desenvolvimento da minha criança é limitado ao tamanho da minha ignorância. Então, eu acho que quando a gente bate um papo desse aqui, nós estamos diminuindo a nossa ignorância, pelo menos nesses aspectos, nessas questões. Então, nós estamos dando a possibilidade da minha criança se desenvolver um pouquinho mais nesse segmento, porque eu estou diminuindo a ignorância. Né? Então, ampliar a consciência, diminuir a ignorância, para que eu possa ampliar a possibilidade de desenvolvimento da minha criança, em todas as áreas da vida que são importantes para mim. Muito legal. E ter um plano de ação, né? Fazer alguma coisa. A consciência, ela tá aí, mas depois realmente acioná-la, né, com um plano de ação, seja termos práticos, um plano de morte, ou uma conversa que precisa ser feita, né? Acionar essa consciência numa ação que vai ser benéfica para todo mundo. É isso. E assim, aproveitando a parte que você falou, né, do seguro propriamente dito, da Asus como empresa, né, eu não posso sair daqui sem dizer como eu admiro, né, a Asus buscar esse tipo de conversa, buscar uma pessoa que fala coisas como eu falo, essas coisas que eu dissemino, né? Eu realmente admiro, realmente acho que se a gente tivesse essa busca, né, de um olhar mais ampliado e não ficar ali só no concreto de cada coisa, né, a gente poderia evoluir muito, né? Eu agradeço muito os desafios que a vida me trouxe, que me oportunizaram ter esse olhar, porque não é que eu sou especial, não é que eu sou diferente, não. Todos nós podemos aproveitar os convites da vida e olhar também para essa parte não tão concreta, não tão física, sem perder o pé no chão, sem perder, né, a ligação, porque daí é completo. Se eu estou só no concreto, me falta. Se eu estou só lá, eu viajo e aí fico só romantizando as coisas e não lido com a parte prática. Então, essa junção do prático, né, com também o emocional, eu acho que é completude, né? É plenitude. Então, muito parabéns. Muito lindo esse interesse da Asus. Muito obrigada. Realmente, a gente tem muita intenção de disseminar essas ideias, né, de provocar não só nossos clientes, as pessoas que têm seguro com a gente, mas todo mundo que a gente puder alcançar com essas ideias, até para prover mais infâncias seguras em todos os aspectos. Maravilhoso. A gente está aqui para isso. Muito obrigada, Isa. Maravilhoso. É um papel do ponto de vista, né, empreendedor, mas também reconhecendo o seu lugar social, né? Sim. Nessa dimensão. É lindo, maravilhoso. Parabéns. Obrigada, gente. E obrigada. Muito bom. Obrigada pelo papo. Obrigada. Valeu, gente. Se você curtiu, curta o vídeo. Se você curtiu o papo, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, porque a gente vai voltar com outros conteúdos sobre infância segura.